Bom dia a todos, estamos neste momento iniciando a nossa aula 19, onde nós já iniciamos os tópicos relacionados ao capítulo 5 do livro do Paulo Winterle, que basicamente a gente vai discutir aqui a reta, ou seja, as equações da reta, equações reduzidas, equações paramétricas, equação vetorial da reta, que é a primeira que a gente vai abordar. Tá? Então aqui esse capítulo ele é voltado exatamente para o estudo da reta, certo? Ou seja, como nós vamos determinar, enfim, e de todas as formas, né? Como encontrar os pontos de uma reta, como entender, né? Diante de qual equação a gente está, por exemplo, para uma reta, se é equação reduzida, se é paramétrica, se é vetorial, tá? Então tudo isso a gente vai discutir nesse vídeo. Então vamos iniciar aqui. Perfeito. Capítulo 5, a reta. Inicialmente, pessoal, a gente vai precisar recorrer a um tópico que a gente já até comentou antes, tá? Que é um axioma lá da geometria euclidiana, que basicamente, em resumo, ele diz isso aqui pra gente, ó. Se você tem dado uma reta S, tá? Ou seja, você tem uma reta S, e aí você toma um ponto fora dessa reta S, tá? Então, por exemplo, aqui tu tem a reta S, e aí eu peguei um ponto aqui fora dessa reta S. Então, esse axioma garante para a gente que existe uma única, tá? Então, a gente já sabe que esse símbolo aqui significa exatamente isso. O E significa existe, e esse traço, né, significa que essa existência é única. Então, existe uma única reta R, tal que esse ponto A vai pertencer à reta R, e mais a reta R vai ser paralela a essa, certo? Então, esse axioma aqui é interessante e a gente vai precisar fazer uso dele no que segue, tá? E a gente até provou esse axioma lá nas aulas iniciais do curso, tá? Então, aqui é importante saber o que significa. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. A primeira equação da reta que a gente vai tentar descrever vai ser a equação vetorial da reta, certo? Então, o que a gente pede? A gente vai precisar de um ponto A, a gente está pegando um ponto no espaço, certo? Então, digamos que as componentes dele seja x1, y1, z1, tá? Tá aqui o ponto. E eu preciso de um vetor, cujos componentes vai ser A, B e C. Então, pessoal, eu peço até para vocês logo gravarem essas componentes, porque toda vez daqui para frente que vocês verem A, B, C, eu vou referir as componentes desse vetor V, que a gente vai acabar vendo que vai ser um vetor chamado de vetor diretor, tá? Vetor diretor da reta. Então, olha só, eu tenho um ponto, tá? E eu tenho um vetor diretor, certo? Em particular, a gente pediria que esse ponto não pertencesse à reta determinada por esse vetor, certo? Então, pelo axioma acima, note que um vetor, ele determina uma reta, certo? Então, pelo axioma acima, existe uma única reta que passa por esse ponto A, assim como está representado aqui, e é paralelo ao vetor V, ou seja, tem a direção do vetor V. Então, é por isso que a gente chama desse vetor V como de vetor diretor. Então, pelo axioma acima, existe uma única reta que passa por A, tá? E é paralelo à reta suporte de V. Então, estou pegando a reta suporte de V. A reta suporte de V seria essa reta aqui estendida para cá e para cá, certo? Ou seja, a reta que determinada pelo vetor V, ou seja, a reta que tem a direção do vetor V, certo? Perfeito. Aí a pergunta, pessoal, é o seguinte: qual é a condição para que um ponto qualquer do espaço, por exemplo, P, cujos componentes é x, y, z, pertença a esta reta, ou seja, a esta reta suporte aqui, ó. Essa reta aqui. Ou seja, a reta que passaria por A e teria a direção do vetor V, certo? Então, a pergunta é essa: qual é a condição para que um ponto do espaço pertença a essa reta aqui, que passa por A e tem a direção de V, certo? Essa é a pergunta. Aí você faz um esquema aqui, ó. Aqui você tem a direção, que é o vetor V, aqui está a reta suporte do vetor V, certo? E aí você tem um ponto A, e aí a minha pergunta, ou seja, você pegou, existe essa reta R que passa por aí e tem a direção do V, pelo axioma, e aí eu peguei um ponto aqui P, tá? A ponto P,
nessa reta, e a minha pergunta para que esse ponto P realmente pertence a essa reta, qual é a condição, certo? E aí vamos à resposta. Você pode ver aqui, ó, que você pode traçar um vetor AP, certo? O vetor AP. Então, esse vetor AP, ele é paralelo ao vetor V, certo? Então, significa o seguinte, que para esse ponto P pertencer à reta R aqui, se somente se esse vetor determinado pelos pontos A e P precisa ser paralelo ao vetor V, certo? Precisa ser paralelo ao vetor V. Perfeito. Mas a gente já viu que quando se dois vetores são paralelos, isso implica que existe, né, um número real t, que eu estou chamando de t aqui, um t pertencente a R, tal que AP ele é um múltiplo do vetor V, ou seja, AP é TV, certo? Então, pessoal, em particular, essa equação aqui, AP mais igual a TV, ela é uma equação vetorial da reta, tá? E aí, se você manipular essa equação aqui, ainda você poderia escrever da seguinte forma, porque AP a gente já viu, né? Vetores determinados por dois pontos, é o extremo menos a origem. Então, é P menos A igual a TV. E aí você pode passar esse ponto A para o outro lado e você tem a segunda equação vetorial da reta, que aí você já descreve exatamente qual é o ponto. Ou seja, o ponto P ele é dado por a origem, né, que é o A, mais TV, certo? Mais T vezes o múltiplo de V, certo? E essa equação 2 aqui, eu poderia representar ela em coordenadas, certo? Lembrando que, por exemplo, o ponto P, ele é a coordenada dela é x, y, z. O ponto A, x1, y, z1. O ponto V, o vetor V, é exatamente A, B, C, certo? Então, em coordenadas, essa equação ficaria x, y, z igual a x1 mais x1, y, z1, mais t, escalar o vetor A, B, C, para todo t real, certo? O fato é, pessoal, que qualquer uma das equações 1, 2 e 3, ou seja, essa ou essa, elas são conhecidas como equação vetorial da reta, certo? Equação vetorial da reta. E esse vetor V, que é o que a gente já estava comentando antes, ele é chamado de vetor diretor, por motivos óbvios, né? Porque você percebe que essa reta R, ela possui a direção do vetor V. Então, a minha pergunta seria, para qual era a condição para que o ponto P pertencesse a essa reta R, só que essa reta R, a existência dela vem do axioma que diz que sempre quando eu tenho uma reta e um ponto fora dessa reta, então existe uma única reta que passa por A e tem a direção de V, certo? Perfeito. Então, a gente meio que já entendeu o que significa equação vetorial da reta, tá? Então, você pode usar qualquer uma dessas equações aqui em cima e para descrever a equação vetorial da reta. Perfeito, pessoal. Vamos fazer um exemplo. Olha, a reta que passa por A, olha aqui o ponto A que ele está me dando. O ponto A é 1, 1, 2, ou seja, em particular, x1 é 1, y1 é 1, z1 é 2, tá? E tem a direção do vetor V, tá aqui o vetor V. Note que, pessoal, esses dois caras aqui, constantemente eles são dados, certo? Eles são dados. Então, o teu objetivo é determinar quem é aquele T que vai gerar aquela igualdade, certo? Para cada ponto que eu pego aqui. Perfeito. Tem a equação. Bem, a reta que passa por esse ponto A e tem a direção de V, tem a seguinte equação vetorial. Então, eu vou usar a equação aqui em coordenadas, tá? Então, x, y, z vai ser igual a x1, y1, z1, que é exatamente o ponto A, mais t vezes o vetor V. T escalar o vetor V, certo? Então, t escalar o vetor V. Então, essa aqui é a nossa equação vetorial para a reta que passa por A e tem a direção de V. Onde esse x, y, z é exatamente o ponto qualquer do espaço, tá? Pertencente à reta. Então, o fato é o seguinte, pessoal. Através dessa equação aqui, eu consigo meio que determinar, tá? Todos os pontos da reta, que fazem parte dessa reta, variando o valor de t,
tá? Desta equação, observa que atribuindo valores ao parâmetro t, variando o valor de t, desculpa. Desta equação, observa-se que atribuindo valores ao parâmetro t, determinamos os pontos, né? Os pontos P de R, ok? Por exemplo, bora pegar um valor de t aí. Bora para t igual a 1, tá? Se o t é 1, quando eu jogo aqui, ó, aí ficaria 1 multiplicando aqui, certo? Então, ficaria assim, ó. XYZ é 1, 2, mais 1. A única diferença daqui para cá foi que eu coloquei no lugar do 3, 1. Escalar 2, 3, 2. Aí a gente sabe aqui, né? O escalar passa multiplicando os componentes, como B1 seria ele mesmo, e posteriormente teria a soma de dois vetores, onde a soma de cada entrada. Então, teria 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4. Então, esse ponto aqui, ó, que eu vou representar aí por P1, que é igual a 3, 4, 4, pertence a R. Ou seja, eu disse P1 porque nesse caso aqui o T é 1, certo? Então, para quando T é 1, eu tenho que esse ponto pertence a essa reta, cuja equação é dada nessa equação, certo? Então, isso aqui é uma forma de... A equação, na verdade, é essa aqui, tá? x, y, z igual a isso daqui. Esse R, dois pontos, significa que eu estou chamando isso aqui da reta R, tá? Perfeito. E aí, pessoal, podemos continuar com essa brincadeira, né? Se o t é 2, então, no lugar do t lá naquela equação, eu coloco 2. Faço as mesmas operações que eu tinha, né? O 2 passa multiplicando aqui, e aí fica 4, 6, 4. Somo os dois vetores e obtenho esse outro ponto. Então, P2, que tem essas componentes, tá? Que é 5, 7, 6, pertence à reta, ou seja, esse ponto aqui, x, y, z igual a 5, 4, 5, 7, 6, pertence à reta, certo? Então, esse outro ponto também pertence à reta. E se o t é zero, pessoal? Interessante, porque se o t é zero, você já percebe que nessa equação aqui, se o t é zero, essa parte toda é zero, certo? E aí, simplesmente, você tem o ponto A. É por isso que o ponto A sempre vai pertencer à reta, certo? Para quando você faz o t igual a zero. Na própria construção, a gente já vê isso, certo? Então, para t zero, a gente tem que esse ponto que eu chamei de P0, que eu também poderia chamar de A, tá? Que é o próprio ponto A, pertence à reta, certo? E aí eu posso continuar com essas brincadeiras indefinidamente para quantos pontos eu quiser. Para t igual a menos 1, eu encontro esse outro ponto. Para t igual a 3, eu encontro esse outro ponto, certo? E aí, posteriormente, se eu quisesse ver graficamente esses resultados, eu poderia simplesmente traçar todos esses pontos aqui no plano, tá? Certo? No espaço aqui. Aí eu teria, ó, o P menos 1. Qual seria as coordenadas? P menos 1 tá aqui. Menos 1, menos 2, 0 no Z. Então tá aqui, ó. Menos 1 no X, que estaria bem aqui. Menos 2 no Y, certo? E aí o Z, 0. Então o ponto estaria bem aqui, ó. Certo? Tá aqui o P menos 1. E aí, se eu quisesse continuar, por exemplo, o A, né, que é o P0, 1, 1, 2. Então, ó, 1, 1, 2 na altura. Tá aqui o ponto A, certo? E o P1, cadê o P1? Tá aqui, ó, 3, 3, 3, 4, 4, né? Então, ficaria, ó, 3 aqui, 3 no X, 3, deixa eu ver onde é que tá meu. P1, 3, 4, 4. 4 no Z e 4 no Y, tá? Então, tá aqui o ponto P1. Aqui, na verdade, aqui que era 3, tá? 3, 4, 3, 4, 4. Então, tá aqui o P1. E aí, posso, com esses pontos, por exemplo, eu poderia traçar a reta R, ou seja, que passa exatamente por esses pontos, certo? Tá aqui a nossa reta R. E aí você observa que essa reta, ela passa por A, certo? E mais, vamos ver quem é o nosso vetor V. Olha o nosso vetor V. Ele tem as componentes 2, 3, 2. Então, se a gente fosse representar aqui, tá aqui, ó. Aqui era 2, 3, 2 no
y estaria bem aqui assim, certo? Então, tá aqui o nosso vetor V, ó, aqui representado em vermelho. Esse é o nosso vetor V. Então, você observa que essa reta passa por A e tem exatamente a direção do vetor V, porque ela é paralela ao vetor V, certo? Perfeito, pessoal. Então, dessa maneira, se a gente variasse T em todo o conjunto dos números reais, a gente simplesmente não teria só esses pontos P-1, A, P1, P2, P4, tá? A gente teria todos os pontos aqui para conforme o T varia. E a gente determinaria completamente a reta, certo? Então, aqui é uma ilustração do que está acontecendo, certo? Através dessa representação vetorial da reta, a gente consegue exatamente descrever a reta e ver visualmente que essa reta realmente passa por A e tem a direção do vetor V, perfeito? E aí, pessoal, eu ressalto aqui uma coisa que vale uma certa correspondência aqui, tá? Ou seja, qual é essa correspondência? Ó, se você dizer que P pertence à reta R, então observe que sempre que um ponto P pertence à reta R, é porque você associou ele a algum T, ou seja, quando T2, você encontra um ponto. Quando T0, você encontra um outro ponto. Então, basicamente, eu posso dizer que se o P pertence a R, então existe um T tal que essa equação acontece, tá? E se essa equação ela acontece, significa que você vai ter um P, né? Vai existir um ponto P que relaciona essa equação, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que para cada T corresponde um ponto no espaço, e cada ponto quer dizer, cada T corresponde um ponto na reta, e para cada ponto que eu pegar na reta, vai existir um T que corresponde a esse ponto, que, ou seja, certo? Vai ter um T real, vai ter algum parâmetro tal que a gente vai ter essa equação aqui verdadeira. Essa equação verdadeira. Então, existe uma espécie de correspondência entre esses dois parâmetros, tá? Os pontos da reta e o parâmetro T real, certo? Cada T real corresponde a um ponto na reta e cada ponto na reta corresponde a um T, certo? Perfeito, pessoal. Por exemplo, pessoal, eu sei que esse ponto aqui pertence à reta que eu acabei de mostrar, tá? Em particular, o 3, 4, 4, eu provei aqui, tá aí, ó, 3, 4, 4, é esse ponto aqui, tá? P1, certo? Eu provei que ele estava na reta. Perfeito, só para a gente ilustrar, então eu sei que esse ponto pertence à reta. Então, se eu usar aquela equação, significa que ela precisa ser satisfeita, essa equação. Para quando eu colocar o ponto aqui 3, 4, 4, vai ter que ter um T tal que essa igualdade é verdadeira. Verdade. Por exemplo, se o P pertence à reta R, que é determinada por essa equação, então, quando eu colocar esse ponto aqui no valor de x, y, z, eu preciso encontrar algum T aqui que satisfaça essa equação. Perfeito. Então, eu faço aqui uma manipulação. Então, eu tenho 3, 4, 4, 4 igual a 1, 1, 2, mais. Passo o T aqui, né? Multiplicando as componentes. Fica 2T mais 3T mais 2T. E aí, por soma de vetores aqui, a gente tem que 1 mais 2T na primeira, 1 mais 3T na segunda, 2 mais 2T na terceira, certo? Igualdade de vetores, a gente ganha essas equações. 1 mais 2T igual a 3, 1 mais 3T igual a 4, 2 mais 2T igual a 4, certo? E aí, qualquer uma dessas equações vai te dar que o T é 1, que era o esperado, tá? Então, existe um T tal que essa equação aqui, ela se torna verdadeira. Então, essa equação é verdadeira para T igual a 1. Se você coloca T igual a 1 aqui, você encontra exatamente essa igualdade. Perfeito? E aqui, ó, note que eu fiz exatamente o seguinte, né? Eu joguei para cá, né, o menos 1, havia menos 1 que daria 2, ficaria 2T igual a 2, passo 2 dividindo, e você tem que T igual a 1, certo? Perfeito, pessoal. Então, a gente provou, agora eu peguei um T e mostrei que existia um ponto, para aquele T tinha um ponto na reta. Agora que eu peguei um ponto na reta e provei que para esse ponto na reta tem um T que corresponde a esse ponto, certo? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo essa correspondência, tá? Então, eu espero que tenha dado para entender um pouco sobre a equação vetorial da reta. E aí a gente continua nos próximos vídeos com as equações paramétricas, as equações
reduzidas, tá? Os outros tipos de equações de reta, certo? E então, até a próxima, pessoal. E fique atento aí às próximas aulas, tá bom? Bons estudos!